misericórdia, nos apresentando o seu sagrado coração aberto, jorrando graças para a nossa vida. Juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, que hoje o Brasil inteiro reverencia com o título de Nossa Senhora Aparecida, a mesma mãe de Jesus, com nomes diferentes, mas sempre a mesma e única mãe de Jesus, a doce Virgem Maria. Peçamos que ela recolha todos os nossos pedidos, peçamos que ela os coloque junto do coração do seu Filho amado Jesus misericordioso. Peçamos que ela continue intercedendo por todos nós, para que nós, como ela, possamos enfrentar as lutas da vida sem perder a coragem, sem perder a esperança, mas trazendo no coração a grande certeza que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco porque nos ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Brasil católico, meus queridos e queridas, está hoje em festa, porque hoje nós celebramos o dia maravilhoso da nossa padroeira, da padroeira do Brasil, da Mãe de Jesus e Nossa Mãe, com o título de Nossa Senhora Aparecida. Este é um dos muitos títulos da mesma e única Mãe de Deus e Nossa Mãe. Não são diversas Nossas Senhoras, não são diversas pessoas diferentes, mas a mesma e única Mãe querida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela, meus queridos, é sem dúvida alguma uma mulher especial no plano de Deus, pois pelo seu sim generoso nós recebemos o nosso Salvador. A ninguém Deus em toda a história da salvação pediu tão grande ato de fé. Nós temos o testemunho de outras mulheres que não podiam ter filhos, Maria podia. Nós temos o testemunho de Sara, mulher de Abraão. Nós temos o testemunho da prima de Nossa Senhora, Isabel. A Bíblia diz que Deus concedeu a estas mulheres o filho tão desejado, mas o filho era filho de Abraão e Sara, era filho de Zacarias e Isabel. A Maria foi pedido que ela acreditasse que ela estava sendo escolhida para ser a mãe do próprio Filho de Deus, sem nenhum contato com outro homem. A Maria foi pedido algo aparentemente impossível de acontecer. E Maria não colocou dificuldades. Maria não disse que iria pensar. Maria não disse que talvez amanhã daria a resposta. Maria não disse que ela estava se preparando para o casamento e não poderia atender o pedido. Ela não deu desculpas, ela simplesmente aceitou. E aqui nós temos um primeiro testemunho. A fé verdadeira não nos deixa dar desculpas para Deus. Não é o tempo, não é a distância, não é isto, não é aquilo que deve nos impedir de nós podermos realmente ser filhos e filhas de Deus inflamados pelo seu amor. Nós demonstramos a verdade da nossa fé justamente aí,
pela nossa entrega, pela nossa confiança, pelo nosso desejo de realmente viver com fervor o nosso Deus, não colocando condições, não dando desculpas, não dando ali a oportunidade para que a gente não assuma aquilo que Deus está pedindo para nós. Este é um primeiro ponto que nós temos que guardar no nosso coração, porque o demônio muitas vezes faz com que a gente se torne cristãos medíocres. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu rezo, amanhã eu não rezo. Eu não vou ajudar a fazer isso, não vou ajudar a fazer aquilo, porque as pessoas isso, as pessoas aquilo. O verdadeiro cristão, ele não dá desculpa, o verdadeiro cristão não procura justamente justificar as coisas culpando os outros. O verdadeiro cristão faz a sua parte, e a parte que cada um de nós deve fazer é a parte da fé, viver aquilo que Deus nos apresenta como programa de vida na sua palavra. E Maria fez isso. Por isso, meus queridos e minhas queridas, o carinho que nós católicos demonstramos a Nossa Senhora não é idolatria. Quantas vezes a gente vê pessoas no rádio, na televisão, em folhetos, ou batendo a nossa porta e dizendo que nós católicos somos idólatras. Não, nós devemos respeitar quem pensa diferente de nós, mas nós devemos ter uma certeza: aquilo que a igreja acredita e nos apresenta como verdade de fé, está na Bíblia. Em Lucas 1,48, lá no Cântico de Maria, está escrito: desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. É palavra de Deus. Não importa se é um versículo, mas é palavra de Deus. E por isso nós não nos envergonhamos de Nossa Senhora. Por isso nós amamos Nossa Senhora. Por isso nós respeitamos Nossa Senhora. Por isso nós veneramos Nossa Senhora. Porque assim está escrito na palavra. Assim nós aprendemos com o nosso Deus. Outros podem pensar diferente, mas nós temos que saber, na hora em que as pessoas vierem talvez questionar a nossa fé, nós temos que ser capazes, sem discussões, sem a gente entrar em atritos, lembrar desta passagem de Lucas 1,48 e dizer: não está escrito isso na palavra? O que nós católicos fazemos é isto, nós proclamamos. Este é o maior título que a igreja dá a Nossa Senhora: bem-aventurada. E isto está escrito na Escritura. Não adoramos a Nossa Senhora, porque ela não é deusa. Não adoramos Nossa Senhora, porque ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Mas nós amamos esta mulher, porque entre todas as criaturas criadas por Deus, ela foi escolhida por Deus e preparada por Ele para trazer a este mundo o seu Filho amado, o nosso Salvador. Por isso, meu querido e minha querida, o Evangelho de hoje para nós é muito importante, porque o Evangelho de hoje é um pouco o retrato da vida de cada um de nós. O Evangelho de hoje nos apresenta a atitude da mãe de Jesus em uma festa de casamento que corria o risco de correr mal. Por isso, meu querido e minha querida, este é o retrato da nossa vida. Nós sempre estamos submetidos a problemas, a dificuldades. Nós sempre planejamos uma coisa e nem sempre isto acontece como nós planejamos. Por isso esta festa recorda a nossa própria vida, pois também nós estamos expostos aos imprevistos de última hora, como os jovens noivos de Caná da Galileia. Em Caná da Galileia,
Maria diz a Jesus, aí em João no capítulo 2, versículo 3, eles já não têm vinho. E aqui, meus queridos, hoje, olhando para a nossa vida, ela também está intercedendo e dizendo, eles não têm mais paz, eles não têm amor, eles não têm saúde, e tantas outras situações da nossa vida. Maria Santíssima continua sendo a mesma, quer nos ver na alegria de Deus. Por isso, ela, como uma mãe amorosa, como uma mãe cheia de ternura, ela continua nos ensinando o grande segredo para que aconteçam os milagres de Deus. Nós colocamos tantas dificuldades, nós colocamos tantos problemas, nós levantamos tantos obstáculos, nós fazemos tantas perguntas, onde está Deus? Por que Ele não me responde? Por que é que isso está acontecendo comigo? E Nossa Senhora nos dá justamente a solução para tudo isso. Nossa Senhora hoje repete para nós as palavras que ela disse aos servos da festa das bodas de Caná, aí em João no capítulo 2, versículo 5, fazei o que Ele, Jesus, vos disser. Por que é que nós, meus queridos e minhas queridas, muitas vezes batemos com a cabeça nas paredes? Por que é que nós muitas vezes afundamos em problemas os mais diferentes na vida? Por que é que nós, mesmo frequentando a igreja, muitas vezes, facilmente, somos abalados? O motivo está justamente aí. Não descobrimos este segredo que é fazer o que Jesus nos pede. Nós teimamos em fazer as coisas do nosso jeito. Se der, eu vou viver a minha fé. Nós adaptamos a palavra de Deus às nossas conveniências. Deus fala de amor e muitas vezes nós fazemos o contrário, vingança. Deus fala de perdão e nós colocamos ódio. Deus fala da verdade e nós usamos da mentira. Deus fala da amizade e nós maliciamos ou caluniamos. Deus fala da integridade e nós muitas vezes aceitamos as coisas que não são muito corretas. Por isso, não é Deus que nos castiga, não é Deus que manda desgraças, não é Deus que quer o nosso mal, mas, meu querido e minha querida, é importantíssimo a gente descobrir que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Nós colhemos justamente o quê? Nós colhemos não ter ouvido a Jesus Cristo, nós colhemos não ter tido tempo para estar com Ele, com a sua palavra, nós colhemos não ter estado em oração, nós colhemos ter estado na igreja, mas não ter ouvido o que Ele nos diz. Aquilo que eu dizia ontem na missa, quando a gente vem à igreja, a gente tem que vir para quê? Para ser instruído pela palavra, para a gente aprender a viver o Evangelho, porque viver o Evangelho é viver Jesus. Por isso, a igreja não é lugar para a gente ficar mexendo no celular, a igreja não é lugar para a gente ficar levantando toda hora, não é lugar para a gente ficar conversando durante a missa, a igreja não é lugar para a gente ficar com a cabeça lá no ar, não, a igreja é o lugar para a gente ficar sintonizado, conectado, com a nossa atenção na presença de Jesus Cristo, porque a missa é a maior de todas as presenças de Jesus entre nós.
Quando a missa começa, nós entramos num pedaço do céu. Quando a missa começa, nós entramos na sala do cenáculo, onde Jesus celebrou ali a sua última ceia. Quando a missa começa, nós nos colocamos diante da cruz de Jesus Cristo, junto com a Virgem Maria, que estava aos pés desta cruz. Quando a missa começa, ali Jesus Cristo se torna de um modo maior presente em nosso meio. Para quê? Ele se torna o maior presente para que nós, pela sua presença, nós possamos de fato ouvi-lo e possamos deixar que a sua palavra entre para nos transformar, porque nós não podemos de modo algum ouvir a palavra e continuar do mesmo modo. Não, nós ouvindo a palavra, temos que deixar que esta palavra seja remédio, temos que deixar que esta palavra seja água que nos purifica, temos que deixar que esta palavra seja força que enxugue as nossas lágrimas, fortaleça a nossa coragem se nós estamos desanimados. Por isso, quando nós entramos na igreja, nós temos que entrar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, para que Jesus possa realmente agir, para que saindo, nós possamos sair como a Virgem Maria proclamando: Deus opera maravilhas em minha vida. Porém, meu querido e minha querida, é preciso, portanto, a gente perceber que aqueles servos fizeram justamente o que Nossa Senhora pediu. Nós temos que aprender isso. Você quer a paz na sua família? Você quer encontrar a paz interior? Você quer realmente se sentir forte nas tempestades e nas crises que nós todos estamos submetidos? Você quer receber o auxílio de Deus, a resposta nas suas orações? Então, meu querido e minha querida, primeiro, entenda o que Nossa Senhora falou. E depois que você entender o que Nossa Senhora falou, escute a voz de Jesus. Os servos poderiam ter ouvido o conselho de Nossa Senhora e não ter feito nada. Mas o que aconteceu? Nossa Senhora disse: façam tudo o que Ele disser. Eles foram até Jesus. Jesus dirigiu-lhes uma palavra, como hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje a tua atitude irá realmente dizer se os milagres vão acontecer em sua vida. Os servos ouviram Jesus dizendo aí em João 2,7: enchei as talhas de água. Alguns poderiam aqui argumentar, mas é simples demais. Porém, este é o segredo dos milagres. Deus não tem nada de complicado. Nós é que somos complicados. Nós é que colocamos sempre dificuldades. Hoje eu estou cansado. Hoje não sei o que. Deus vai entender. A gente dá desculpa até para a nossa preguiça. E aí a gente culpa até Deus. Deus vai entender. A gente está na igreja, Deus está falando, a gente está preocupado com outra coisa. Meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer... Tudo bem, Deus sabe o que você tem que fazer. Desliga, quando você entra na igreja, desliga. Coloca tudo isso na presença de Deus. Coloca tudo isso. Coloca as dificuldades materiais, as dificuldades do trabalho, coloca na presença de Deus, para que o diabo não leve você a tomar decisões erradas. Para que o diabo não leve você por caminhos contrários aos caminhos de Deus. Então, o segredo dos milagres é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Este é o meio que abre as comportas do céu. Uma simples e pobre água é transformada em vinho saboroso, unicamente por causa da palavra de Jesus. Nós imaginamos que é preciso fazer não sei o que para que aconteça um milagre. A única coisa que Jesus fez foi tocar naquela água
e aquela água foi transformada. O mesmo acontece quando a gente ouve a palavra. Jesus toca na gente. Se a gente ouve com o coração, aquilo que a gente está ouvindo acontece como aconteceu com a água sendo transformada em vinho. O problema é que a gente não escuta. O problema, às vezes, é que a gente não recebe essa palavra. O problema é que a gente não faz da palavra a nossa palavra, dirigida para nós. Então, veja como é importantíssimo você perceber. Hoje, Jesus continua tocando na nossa vida como tocou naquela água. E Ele toca na nossa vida com a palavra. Se nós ouvimos a palavra com reverência, com atenção, com o coração, esta palavra é o toque de Jesus, lá aonde nós estamos precisando deste toque. Por isso, nada é impossível para Deus. Você está atravessando por problemas? Coloque-os hoje nas mãos da doce Virgem Maria e viva o conselho dado aos servos da festa das bodas de Caná. Faça o que Jesus pede para você, viva a sua fé, amém? Viva a sua fé. Não basta hoje também, dia de Nossa Senhora Aparecida, oh Nossa Senhora Aparecida, e depois domingo que vem você falta à missa. Nossa Senhora chora, Nossa Senhora se entristece, Nossa Senhora realmente lá no céu fala, não entendeu nada, porque nós estamos, se a gente fica só nela, nós estamos fazendo dela Deus, estamos tirando Deus do centro, e ela não faz isso nunca, ela não fica no centro nunca, porque se ela faz isso, ela está errada. Então, a Virgem Maria, ela quer que a gente a ame de um modo correto, fazer o que o Filho dela nos pede. Viver o Evangelho é viver Jesus. Amar a igreja é amar Jesus. Participar da Eucaristia na Santa Missa é estar em Jesus Cristo e receber a fonte dos milagres. Por isso Jesus nos pede a participação atenta e fervorosa à Santa Missa. Por isso Jesus nos pede que a gente se encontre com Ele todos os dias, abrindo a palavra, abrindo a Bíblia, através da oração. Por isso Jesus nos pede transformar em vida, isto é, praticar aquilo que a gente reza. E quando a gente faz isso, então Nossa Senhora lá do céu, ela derrama as pétalas de bênçãos, fruto da intercessão dela junto de Deus. Ela derrama justamente o quê? Aquilo que aconteceu nesta festa. Vinho para a Bíblia não é só uma bebida alcoólica. Vinho para a Bíblia é o sinal da alegria que Deus deseja dar para todos. Por isso não pode ser triste o coração de quem ama a Deus. Por isso não pode ser triste. O cristão que está sempre emburrado, sempre mal-humorado, sempre reclamando de tudo e de todos, está precisando de uma injeção de Jesus. Está precisando de um choque de Jesus. E por quê? Porque o cristão sabe que os problemas sempre vão existir. O cristão sabe que as dificuldades sempre vão acontecer. O cristão sabe que muitas vezes vai enfrentar a incompreensão das pessoas. Mas quem será a força? Quem será o consolo? Quem será a luz? Quem será o alimento? Ele, Jesus Cristo. E por isso o cristão, ele nunca desanima. Por quê? Porque a nossa fé está depositada não em homens, mas está depositada no nosso Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque-se na presença de Deus, porque Deus hoje deseja realmente que nós possamos receber esta bênção maravilhosa. Fiquemos de pé, peguemos a nossa rosa,
olhando para a Virgem Maria, nós vamos neste momento fazer a nossa consagração a ela. E ao fazermos esta consagração a ela, nós queremos consagrar o nosso coração através dela ao seu Filho Jesus Cristo. Você vai repetir as palavras que eu for dizendo. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, no ditoso número de vossos servos, acolhei-nos debaixo da vossa proteção, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo, na hora da nossa morte, abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. E sentados, nós vamos apresentar as nossas oferendas. Vamos apresentar as nossas ofertas cantando